Eu vou falar de uma coisa que faz parte o tempo inteiro da minha vida. Seria difícil dizer o que é a vida sem música, como a célebre frase, né, do Nietzsche: a vida seria um erro sem música. Música, para mim, eu não penso sobre o que ela é, mas porque penso nela o tempo inteiro. A música faz sentido em diversos povos de maneira diferente. As pessoas cantam quando nasce gente, cantam quando morre gente, cantam na hora de comer, cantam quando vão se casar, fazem música em diversos tipos de situação. Então, a música, ela preenche um espaço muito maior do que a gente imagina. Eu vim de uma família que gosta de música, gosta muito de música. O meu avô me ensinou a gostar de música clássica. Meu avô foi sobrinho neto do compositor Carlos Gomes, mas na minha casa sempre houve um ambiente musical. Meu pai sempre ouviu muita música, meus irmãos também, minha mãe. Então, desde que eu me conheço por gente, eu tinha música fazendo parte. Meu interesse mais profundo pela música surgiu a partir dos 9, 10 anos, quando eu comecei a ouvir obcecadamente gravações de música clássica, imitava os gestos do maestro e tudo mais. Eu acho que o meu fascínio pela música era por todos os sons da orquestra. Claro que eu comecei como tecladista, depois pianista, mas eu não conseguia escolher um instrumento, não conseguia eleger um instrumento, né? Eu gosto desse, eu gostava de todos, eu gostava daquele som que a orquestra produzia, né, no todo. E eu queria fazer aquele som. Então acho que ser regente foi um fascínio que a orquestra exerceu sobre mim, né? Eu poder fazer aquelas músicas que eu tanto ouvia quando eu era pequeno. É uma carreira difícil, é uma profissão de entretenimento, né? Você trabalha nos fins de semana, nos feriados. Você está sempre ensaiando, trabalhando e principalmente estudando. Você tem que estudar a vida inteira. Fico imaginando um grande advogado, um grande médico. Eles estudaram muito no começo para ter o conhecimento. Nós, músicos, estudamos muito no começo e temos que continuar exercitando. No caso dos instrumentistas, exercitando a boca, os dedos. No caso do regente, exercitando a cabeça, o ouvido. Se você pensar que a música é som e som é audição, é um treino da audição. Assim como você pode treinar o seu paladar, você comer alguma coisa,
saber o que está faltando, se está com muito sal, se está muito seco, se podia estar mais quente. É um treino. A Rebeca está grávida e procurou a emergência do hospital depois de passar por consulta pré-natal no posto de saúde. O médico dela pediu urgência na realização de um exame. O cabo Lang Kanner estava em treinamento com cães quando foi mordido por um deles. Por conta do risco de contaminação em casos de mordida ou picada de animais peçonhentos, é preciso procurar a emergência hospitalar. Nestes 2 casos, o procedimento foi correto, mas não é sempre assim. A emergência aqui é considerada o trauma, né? O acidente onde ocasionou quebra de dentes, corte na língua, corte na boca em geral, lábio, né? E as infecções. Os principais problemas de saúde, que são as doenças crônicas especialmente, eu pontuo aqui o diabetes e a hipertensão, que é um dos principais, né? Ele deveria procurar esse atendimento a nível primário. Tá, se ele chegou no nível de descompensação, que precisa de um outro exame, uma coisa um pouco mais elaborada que a medicina primária não tem condição de ofertar, o próprio fluxo encaminha ele para o próximo nível de atenção. Os hospitais eles são reservados para cirurgias, para exames mais elaborados, né? Exames laboratoriais, exames de imagem. Isso nós não temos na atenção primária. O que temos na atenção primária é basicamente o atendimento por uma equipe de saúde, né? A parte de exames laboratoriais de investigação mais detalhada, isso já vai para um hospital de nível secundário. Em todos os hospitais do Brasil, o paciente passa por uma espécie de triagem, uma classificação de risco, onde ele é atendido primeiro pelo enfermeiro, que afere os sinais vitais, antes de ser encaminhado de acordo com a necessidade para o atendimento médico. O Wagner Dias sofreu um acidente de trabalho. Como ele estava consciente e não sentia fortes dores, recebeu a pulseira amarela. Ele e qualquer paciente, depois de atendido, se precisar de internação, é encaminhado para a enfermaria, onde ficará o quanto for necessário. São serviços exclusivos de um hospital, UTI, ambulatório especializado como de endocrinologia e neurologia, acompanhamento cirúrgico, centro cirúrgico e maternidade. Por todo o Brasil, são 6.624 unidades hospitalares. Mensalmente, o Ministério da Saúde repassa recursos para estados e municípios. Eles são responsáveis pelo pagamento dos serviços prestados pelos hospitais da rede SUS. Então, saiba quando se deve procurar um hospital. Em caso de urgência e emergência, em caso de hemorragias e fortes traumas, para tratamentos médicos de média e alta complexidade com as especialidades. Para exames mais complexos que não são feitos em UPAs e unidades básicas de saúde, para parto normal ou cesárea, consultas ambulatoriais com especialistas, cirurgias e transplantes e para acompanhamento médico pós-cirúrgico. As dificuldades de ser músico, com certeza, tá nisso. Em você abrir mão de uma série de coisas da vida
para poder estar estudando, para poder trabalhar em períodos que as pessoas não estão trabalhando, que as pessoas estão vindo assistir você. Então, essa é uma questão já do princípio, né? O músico escolhe isso sabendo que ele vai ter que ser isso. E também as pessoas confundem um pouco a seriedade da coisa. Ser artista é um trabalho muito sério, mas a gente sempre enfrenta dificuldades, porque como é uma área muito específica, uma área que entretém as pessoas confundem e deixam de levar a sério muitas vezes. Isso é muito perigoso. Você digita Manaus, a primeira imagem que aparece é o Teatro Amazonas. A referência do Amazonas é o teatro. Isso é incrível, né? Com a força que a natureza tem nesse estado gigantesco, tem o tamanho de um país grande, e você tem como símbolo, o edifício principal é um teatro de concertos. É o que eu digo, todo dia que eu venho para cá ensaiar, a gente tem que sempre se dar conta, sempre tenho essa felicidade. Eu não deixo isso cair num costume, numa rotina. E eu tenho certeza que os regentes que trabalham comigo também pensam da mesma forma. Todo dia que a gente pisa aqui, a gente sabe que a gente está entrando num templo que tem toda uma história, tem todo um porquê de existir esse teatro aqui. E dentro ele tem um significado, e ele por fora tem mais um significado, que é esse cartão postal maravilhoso. Então é o dia a dia, é o meu escritório, digamos assim, mas é um orgulho enorme de fazer parte desse templo. Me preocupava muito com o futuro e com o interesse dos jovens em música clássica. Eu gostava, mas eu não via muitas pessoas da minha geração gostarem. Um professor meu me disse uma vez, eu nunca me esqueço, tem mais gente interessada em música clássica do que você imagina. Eu vejo que isso é um fato. Quando fazemos concertos aqui no Teatro Amazonas, eu vejo a diversidade das pessoas que estão na plateia. Prática, quando a gente termina o concerto, o que a gente sente é cansaço. Mas a palavra não é alívio, né? Mas enfim, você concluiu o seu trabalho, o trabalho da semana. Durante os aplausos você sente os músicos contentes e é uma satisfação. Nosso trabalho deu certo, nós conseguimos mais uma semana fazer com que o público se integre com essas obras de arte. Fico pensando realmente, se eu não tivesse seguido música, como seria? É difícil, acho que para todos os músicos é muito difícil de imaginar o que fazer se não fosse música. Tinha um professor meu da faculdade, lá da USP, que no primeiro dia de aula ele perguntava, ele queria dar um choque inicial nos alunos e ele perguntava: você pode viver sem música? Se sim, vá fazer outra coisa.
você não pode viver sem música, então tudo bem, você está no lugar certo.